Olá, uma boa noite para você que acompanha a partir de agora mais uma edição do programa Em Movimento. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2021 e são exatamente 18h03. Eu sou o Lucas Martins e na próxima hora nós vamos discutir assuntos importantes para você, trabalhador, trabalhadora. Como vocês sabem, o programa é ao vivo. Isso significa que você pode participar. É só enviar para a gente o seu comentário ou a sua pergunta. Deixe a sua opinião. O programa fica muito melhor com a sua participação. A gente transmite direto do estúdio Vito Gianotti, aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, e estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Para iniciar esse programa, vamos conferir os números da pandemia de Covid-19 no país. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Infelizmente, o contágio do novo coronavírus continua descontrolado. Já são 13.197.031 pessoas infectadas. O número de mortes atingiu a marca de 341.097. São números alarmantes aí, muito fruto da política que a gente tem acompanhado do governo federal, dos governos aí também que insistem em negar a gravidade dessa doença. Mas vamos lá, vamos conferir então agora a tela com os temas que serão abordados no programa de hoje. Vamos colocar aqui a tela tema. Maravilha, já está. Nós, nesse dia 8 de abril, vamos falar sobre os profissionais da saúde em meio à pandemia. Para isso, a gente recebe Ivani Batista, que é conselheira do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Também vamos falar sobre a luta pelo emprego nas fornecedoras da LG, com a diretora do sindicato, Aline Bernardo. Muito bem, é isso daí. Só antes da gente chamar a nossa primeira convidada, a gente vai conversar com o presidente do sindicato. Vou colocar o Heller Gonçalves aqui na tela para comentar um pouco aqui com a gente sobre esse processo de greve nas fornecedoras, nas fábricas fornecedoras para a LG lá de Taubaté. Boa noite, Heller, me escuta? Boa noite, Lucas. Boa a todos. Boa noite a todos que acompanham o programa Em Movimento. Tá certo. Heller, eu queria que você aproveitasse esse início de programa para falar sobre esse assunto que movimentou a semana aqui dos metalúrgicos, a semana da nossa categoria. Como é que você avalia esse processo de luta, essa greve nas fornecedoras da LG em meio à pandemia, né, que também está muito grave? Pois bem, Lucas, é uma greve muito forte, é um movimento muito importante. Se trata de uma greve política em defesa dos empregos. Não é qualquer coisa o que as trabalhadoras da Santec, Bluetech e 3C estão fazendo neste momento. O nosso país passa por um processo de desindustrialização muito forte. As empresas estão fazendo as reestruturações produtivas para aumentarem o seu lucro. E no nosso país nós estamos numa situação gravíssima da pandemia, onde não tem emprego. E o nosso país hoje tem um governo de ultradireita. É importante colocar que o Bolsonaro falava no seu discurso, quando ele era candidato, que o trabalhador ia ter que escolher entre ter empregos ou ter direitos. E hoje não tem empregos, não tem direitos e não tem nada. As empresas estão demitindo em massa, como foi a Embraer no ano passado, demitindo 2.500 trabalhadores. A Ford anunciou no mês de janeiro o fechamento da fábrica, agora o fechamento da LG. E a gente não vê o poder público, a gente não vê os prefeitos, governadores, o governo federal no nosso país se posicionando em defesa dos empregos dos trabalhadores. Então, nesse sentido, além da gente cobrar da direção da empresa a permanência dos postos de trabalho, nós temos que cobrar também das autoridades e dos políticos do nosso país. Então, é um movimento importantíssimo, não é qualquer coisa o que essas trabalhadoras estão fazendo.
Nestas empresas, 90% dos trabalhadores são mulheres. A gente sabe a dificuldade para o homem se recolocar no mercado de trabalho, a situação para a mulher é muito mais difícil. Agora, infelizmente, nós estamos em uma luta aqui em São José dos Campos e Caçapava com as trabalhadoras que montam os celulares da LG. A LG, ela anunciou na semana passada o fechamento do setor de smartphone, fabricação de celulares. E nesta semana, ela informou oficialmente ao Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté que ela vai fechar também o setor que fabrica monitores aqui em Taubaté e vai transferir a sua produção para Manaus. Então, o que nós achamos? O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté tem que organizar a luta das trabalhadoras da LG. Nós temos que fazer uma luta unificada. Vejam só, toda a luta que nós fizemos ao longo dessa semana, que teve repercussão internacional. Imagine se tem greve na LG. A nossa luta se torna muito mais forte. E aí a gente teria total condição, primeiro, de ir para cima da LG para manter a sua fábrica aqui no Brasil, na cidade de Taubaté, para a manutenção dos empregos. Se a LG insistir em ir embora, nós temos que fazer uma luta unificada para cobrar do governo Bolsonaro a estatização da LG. Porque nós temos a tecnologia, nós temos o maquinário, nós temos o capital humano, então por que não produzir um celular com marca nacional? Então nós ainda fazemos o chamado para o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, que é ligado à CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Não adianta estar na mesa de negociação com a fábrica rodando. Vamos fazer uma atividade conjunta, vamos para a greve, vamos fazer a luta. Nós não podemos achar normal demissão em massa, fechamento de fábrica nesse cenário da pandemia. Nós temos uma audiência pública chamada pelo MPT, o Ministério Público do Trabalho, amanhã às 14h30, onde ele convoca o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, onde convoca o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, convoca a LG, a Santec, a Blutec, a 3C e convoca também as prefeituras dessas cidades, São José dos Campos, Caçapava e Taubaté. Nós vamos para a audiência para defender a manutenção dos postos de trabalho. É esse o papel do sindicato neste momento. Então fica, inclusive, aí o recado para as trabalhadoras. A greve ela é por tempo indeterminado e o sindicato vai estar com muita firmeza amanhã nessa audiência, defendendo os empregos e seguimos fazendo o chamado ao Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté para que a gente faça uma luta unificada para cima da LG, para cima das autoridades, para cima dos governantes do nosso país. E no cenário da pandemia, você falar de desemprego significa a gente falar que vai precarizar ainda mais a situação do nosso povo. A gente vê o auxílio emergencial do governo Bolsonaro, que é entre R$150 a R$300, que não dá para nada, sequer dá para comprar meia cesta básica, e a gente vê aí, infelizmente, o número de mortes pela Covid-19 no nosso país batendo recordes a cada dia. E aí, nesse sentido, ontem, dia 7, que foi o Dia Mundial da Saúde, teve várias manifestações a nível internacional, e inclusive as trabalhadoras das montadoras da LG que estavam em greve, realizaram, inclusive, aplausos, votação e solidariedade aos profissionais da saúde. Daqui a pouco a gente tem uma companheira participando aqui do nosso programa e o nosso sindicato presta também toda a homenagem para esses companheiros e companheiras que estão aí com todo o sacrifício, com todo esforço há um ano da pandemia, lutando para estar salvando vida. Então, os nossos aplausos e o nosso agradecimento a essa categoria tão importante. E nós achamos que o único caminho para a gente frear a pandemia, para a gente voltar à normalidade, é ter a vacinação em massa da população. Por isso, nós exigimos também a quebra das patentes da vacina para que a gente consiga vacinar o quanto antes o nosso povo. E quero finalizar aqui esta minha fala, que é apenas uma introdução. A gente tem a companheira profissional da saúde que vai dar entrevista, depois nós temos a companheira Aline, queria aqui parabenizar, é com muito orgulho que a gente tem na diretoria do sindicato a companheira Aline, a Luciene da Santec, a companheira Fatinha também na Blutec, as nossas ativistas guerreiras que nós temos nessas fábricas, e nós estaremos na luta até o final na manutenção dos empregos. E para finalizar, ontem também, dia 7, foi o dia do jornalista, essa categoria tão importante que tem sido muito atacada pelo governo federal, ainda mais nesse cenário de fake news. A gente vê que os jornalistas se esforçam ao máximo para trazer a informação correta para a população. E o nosso parabéns especial aos jornalistas que estão do lado da classe trabalhadora,
o nosso parabéns aí ao Lucas, Rodrigo, Shirley, Laís, toda a equipe de imprensa aqui do sindicato e a todos aqueles profissionais que têm um lado, que é estar cobrindo as manifestações, os movimentos políticos, as greves dos trabalhadores. Então, encerro por aqui dizendo que estaremos na luta em defesa dos empregos. Parabéns aos profissionais de saúde por toda a dedicação e também parabéns aos profissionais, os jornalistas que estão do lado da classe trabalhadora. Muito bem, Weller, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua fala, também aqui agradecendo o trabalho aqui da nossa imprensa. Nós já estamos com a Ivani. Weller, então, uma boa noite e seguimos aqui na luta e divulgando as informações sobre a luta na LG. Boa noite, Weller. Boa noite. Muito bem, pessoal, deixa eu colocar agora aqui na tela, nós já estamos com a nossa convidada, muito bem, Ivani Batista, que é conselheira no Corém São Paulo. Boa noite, Ivani, você me escuta? Sim, Lucas, boa noite, é um prazer estar aqui no programa Em Movimento, trazendo aí minhas considerações sobre os profissionais da enfermagem, em nome do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Muito bem, eu faço das palavras do Weller as minhas, né? Gostaria de agradecer mesmo, já mandar essa saudação a todos os profissionais de saúde, né? O pessoal que se arrisca diariamente nessa pandemia para salvar vidas, não é mesmo? Então já fica um abraço aqui do programa Em Movimento também e também do sindicato para todos os profissionais. Ivani, a gente viu aqui no começo do programa, você acompanhava com a gente, os números da pandemia, né? Números que são números alarmantes, talvez a gente esteja vivendo o pior momento, né, da pandemia até então. E a gente também coloca aqui nesse programa que muito dessa gravidade da pandemia se deve à circulação de ideias que negam, né, a gravidade da doença. Eu gostaria que você, como profissional da saúde, como enfermeira, como linha de frente, começasse esse programa nos dizendo qual é a situação do sistema de saúde e também de seus profissionais. Na verdade, é um momento crítico, né, da nossa atuação, por mais de um ano na linha de frente, combatendo essa doença que causa realmente, assim, um temor por parte de todos, e principalmente nós que estamos na linha de frente. Para você ter ideia, nós tivemos quase 8 mil profissionais de enfermagem contaminados e 98 óbitos de profissionais de enfermagem que foram notificados. Apesar de todas os recursos que o Corém São Paulo, o COFEM, que é o nosso órgão federal, tem realizado de fiscalização, foram mais de 3 mil fiscalizações, mais de 70 mil atendimentos no chat, na ouvidoria, no Fale Conosco. Nós temos trabalhado intensamente, houve também mais de 30 mil distribuições de máscaras N95, porque se você lembra, no início da pandemia, havia uma carência desses recursos no mundo, que é o que vai proteger o profissional da saúde, o profissional da enfermagem, do risco de contaminação. E agora nós estamos diante da superlotação das unidades de terapia intensiva, local no qual os pacientes mais graves são atendidos, e requer profissionais de enfermagem e demais profissionais da saúde com treinamento, capacitados para fazer esse tipo de atendimento. Então, não pode simplesmente continuar com essa taxa de ocupação alta e sem os recursos humanos que são tão importantes para atender esses pacientes tão graves. E isso causa também um temor por parte dos profissionais de enfermagem, né, com medo de se contaminar, de levar contaminação para suas famílias. Então, a saúde, que tem sempre a base na evidência científica, tem esse apelo de manter as recomendações dos órgãos internacionais de saúde e sanitários para que possamos manter na população o distanciamento social, o uso de máscaras, higiene das mãos. Então, essas são medidas super importantes para conter esse contágio nesse momento.
Muito bem, Ivani. Eu esqueci de comentar no início da minha fala que na quarta-feira, né, foi celebrado o Dia Mundial da Saúde. E então a gente também faz essa entrevista nesse contexto, né, de ser um dia, uma semana especial para se olhar para os profissionais da saúde. Nesse sentido, Ivani, eu gostaria que você comentasse como que está a saúde mental e psicológica dos profissionais, né, dessa área, em especial das mulheres, né, que correspondem pela grande maioria dos profissionais. Sim, na verdade, houve uma sondagem da saúde mental dos profissionais de saúde e no que diz respeito aos profissionais de enfermagem no ano passado, ano de enfrentamento inicial da pandemia, e recentemente uma pesquisa em parceria com a Fiocruz de todos os profissionais da saúde, onde a enfermagem corresponde a 58% dos pesquisados. E realmente há uma fragilidade emocional desses profissionais, muitas vezes preocupados com a contaminação dos próprios entes queridos das suas famílias, né? Mas também, como você bem mencionou, houve também uma pesquisa sobre o que é ser mulher na enfermagem, e a grande maioria dos profissionais de enfermagem são mulheres que muitas vezes têm uma média salarial em torno de 4 salários mínimos, tem, às vezes, mais de um emprego, tem que cuidar da família, são as responsáveis, né, pela família. Então, vejam como essas mulheres se comportam diante desse momento crítico, que gera temor, e esse estresse pelo qual nós estamos passando, muitas vezes provoca até mesmo estados depressivos, né? Burnout. Então, nós precisamos ficar atentos. O Conselho Regional de Enfermagem tem um projeto chamado Cuidando de Quem Cuida, para justamente poder ficar atento a esses profissionais e às suas necessidades emocionais, mas também sem deixar de olhar para as condições de trabalho aos quais esses profissionais estão submetidos. Então, eles precisam ter um local de descanso, eles precisam ter momentos que eles possam tirar aqueles EPIs, porque até a própria pele sofre, né? Vocês viram aí, apareceu nas mídias, né, o quanto esses EPIs lesam as nossas faces, e também de tanto lavar as mãos. Então, são condições de trabalho que o Corém São Paulo fiscaliza, para que a gente possa dar segurança para essas profissionais, que além de trabalharem numa área da saúde, como enfermagem, e estarem aí na linha de frente, com risco de se contaminar, têm as suas famílias, têm os medos e muitas vezes até sofrem preconceitos, pelo simples fato de trabalhar na área da saúde, de serem da área da enfermagem, por estarem de branco. As pessoas desconhecem que essas profissionais se paramentam dentro das instituições, trocam a sua roupa. Então, não é aquela roupa que vai contaminar, porque um dos maiores temores que as mulheres têm, e todos os profissionais da enfermagem que foram sondados nessas pesquisas, foi de contaminar a sua própria família. Então, é injusto, né? Esse tipo de preconceito que a gente observou. Perfeito. A gente sabe, né, Ivani, que todo tipo de homenagem nós gostamos bastante, é importante a gente homenagear, mas também, principalmente por parte do governo, é interessante que haja investimento e também políticas públicas para os profissionais de saúde, não é verdade? E sim, eu gostaria que você comentasse, nesse sentido, sobre a recente aprovação da Lei número 14.128, de 2021, que indeniza trabalhadores da saúde em casos de incapacitação devido à Covid-19. Essa indenização também é destinada a parentes de profissionais que venham a falecer da doença, deixando bem claro que o presidente Bolsonaro havia vetado esta lei, mas o Congresso derrubou o voto no dia 26 de março. Como que você avalia essa aprovação dessa lei, Ivani? Então, eu fico contente, né, por esse veto ter sido derrubado, porque essas pessoas precisam deste recurso, né, elas
precisam ser beneficiadas, mas vejam que esses profissionais, eles sofreram um prejuízo enorme, perdendo suas vidas, ficando com sequelas irreversíveis, trazendo um dano imensurável. Então, é preciso que os órgãos públicos, né, o poder público, olhe para a enfermagem e as nossas lutas. Nós estamos há mais de 30 anos lutando pelas 30 horas de trabalho que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, para que a gente possa exercer a enfermagem com qualidade, com segurança. Então, nós precisamos que as nossas lutas também sejam reconhecidas. A aposentadoria especial, um piso salarial justo, uma sala de descompressão para os profissionais de enfermagem, né? Então, nós precisamos que as autoridades não simplesmente queiram indenizar uma pessoa que já sofreu um prejuízo enorme. Não seria nada mais justo, ainda bem que foi derrubado esse veto. É o mínimo que a gente espera. Mas nós precisamos que sejam olhados as nossas lutas, as nossas causas, que já há muitos anos nós viemos aí percorrendo aí essa batalha. E ontem nós também, em questão da comemoração do Dia Mundial da Saúde, tivemos uma manifestação com a participação dos nossos órgãos de classe, Corém, ABEM, sindicato, mostrando para a população o quanto nós precisamos, além dos aplausos, sermos reconhecidos. A enfermagem está passando por essa pandemia, mas no decorrer da história da humanidade, a enfermagem sempre esteve ao lado da população, buscando salvar essas pessoas. Esse é o nosso papel, esse é o nosso principal objetivo, salvar vidas. Muito bem, agora já são 18h24, você acompanha o programa Em Movimento, que está conversando com a enfermeira e conselheira do Conselho Regional de Enfermagem, Ivani Batista. Ivani, infelizmente, a nossa entrevista já caminha para o final, e eu gostaria então que você terminasse a sua participação nesse programa, explicando um pouco para a gente sobre o mote dessa Semana da Saúde, né, que seria em defesa do SUS e da vida de todas as pessoas. Para quem está nos assistindo, por que a defesa do SUS está diretamente ligada à saúde dos brasileiros? Deixo o microfone aberto para você também mandar um recado em nome da sua categoria aqui para os nossos metalúrgicos também. Sim, com certeza, né? Na verdade, nós entendemos que o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem a função de manter a equidade, integralidade, universalidade para todos da população. É um sistema que garante o acesso à saúde para todo mundo, sem diferenças, né? Então, é um sistema de saúde que tem muitos programas que são copiados no mundo inteiro. O nosso próprio Programa Nacional de Imunização, ele é um programa que é de sucesso, entre vários outros, da atenção básica, saúde da mulher, né, da criança. Então, nós temos que valorizar o Sistema Único de Saúde, porque é ele quem garante o acesso da população aos recursos de promoção da saúde e prevenção de doença. Então, nós precisamos, sim, valorizar o nosso Sistema Único de Saúde e os profissionais que ali trabalham. Nós estamos diante de um momento em que nós estamos vendo algumas denúncias. O Corém São Paulo recebeu em torno de 19 denúncias da dita vacina de vento, que serão apurados, mas nós temos que tomar muito cuidado, né? Até mesmo de expor esses profissionais que nós não sabemos de fato o que houve, se houve de fato. Então, todos os vídeos são analisados, nós estamos trabalhando intensamente. Se houver uma infração ética no sentido de imprudência, imperícia e negligência, esse profissional, ele vai sofrer uma penalidade que pode ser até a cassação, mas nós precisamos ter cuidado também. Nós, como eu disse, historicamente defendemos a saúde da população, sempre tivemos à frente de todos os programas de imunização. Então, não é possível que casos isolados possam desrespeitar toda a nossa história de dedicação à saúde da população. Então, nós queremos, sim, investigar, apurar os fatos, punir
se houver mesmo imperícia, imprudência e negligência, mas também preservar os profissionais de um linchamento moral. O profissional também tem direito de não ser filmado. O procedimento pode até ser filmado, mas o profissional não, porque quando isso é exposto, pode levar até a uma violência. Então, nós não queremos isso. E nós enaltecemos todo o bom trabalho que, no decorrer da história, nós realizamos. Não são casos isolados que deverão trazer isso. Então, eu, como enfermeira, eu deixo aqui o meu recado, que é uma mensagem de esperança, respeito e apoio à enfermagem. É isso que eu espero da população. É o momento que a gente tem a vacina, nós temos que comemorar que nós podemos vencer essa pandemia. Vamos, sim, notificar, denunciar os fatos que devam ser denunciados, e o Corém, com todo o mérito, irá proceder toda a apuração. Mas nós temos que enaltecer também os profissionais que estão ali há mais de um ano na linha de frente, se dedicando e, muitas vezes, arriscando a própria vida. E, em nome do nosso conselho, eu também espero esse respeito, esse reconhecimento, e eu espero que a sociedade nos valorize, mas que também o poder público, né, e as questões aí que possam olhar para as nossas lutas da nossa categoria, assim como vocês aqui, metalúrgico, buscam aí as lutas de vocês, no decorrer da história, nós estamos caminhando passo a passo, e até hoje, você vê, mais de 30 anos, não tivemos ainda a aprovação da lei das 30 horas para a nossa categoria, que é uma recomendação. Então, eu vejo que nós, sim, queremos aplausos, queremos o reconhecimento, mas nós queremos a valorização e também queremos as nossas conquistas, né? Então, queremos que a nossa voz seja ouvida, queremos o respeito, que nós trabalhamos sempre com humanização, né? Eu acho que esse é o cerne da enfermagem, né? A humanização com o próximo. Então, eu acho que fica aqui essa mensagem de respeito, de dedicação, de humanização dos profissionais da enfermagem que lutam pela vida da população, mas também precisam se manter vivos e preparados para enfrentar essas doenças que estão aí, que a gente está vendo que estão dizimando a população. Infelizmente, nós vemos o Brasil num cenário muito ruim em relação à mortalidade de uma forma geral, em relação ao mundo. Agradeço, Lucas, a minha participação, espero poder ter passado os recados aí, e se precisar, podem contar com a nossa colaboração. O Corém São Paulo está à disposição aqui para contribuir para o entendimento da população em relação à enfermagem e a sua luta em levar a saúde para a população. Muito obrigado, Ivani, foi muito bacana essa sua participação no programa Em Movimento hoje. Eu também deixo aqui a minha saudação aos demais profissionais da saúde que porventura possa estar nos assistindo, que é o desejo também aqui do sindicato, né, que todas as categorias sejam valorizadas, e agora, nesse momento, então, da pandemia, ainda mais os profissionais de saúde. Agradeço, então, deixo meu boa noite a Ivani Batista. Nós vamos seguir o nosso programa. Eu vou tirar aqui Ivani da tela. Boa noite, Ivani. Boa noite, pessoal. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Vou chamar um rápido intervalo agora, mas na volta a gente vai falar um pouco sobre a luta pelo emprego nas fornecedoras da LG. Fica com a gente para saber mais sobre esse assunto que agitou a semana na categoria metalúrgica. O intervalo é rapidinho. Acesse o site do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos.
sindmetalsjc.org.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Movimento. Vou compartilhar aqui a tela já com a Aline Bernardo, diretora do sindicato. Boa noite, Aline. Como é que tá por aí? Você me escuta? Tá tudo certo? Boa noite, Lucas. Tudo bem? Tudo bem, Aline. Aline, a gente conversava antes do programa começar. A Aline está bastante cansada por conta da greve, né, Aline? Muita luta aí durante a semana? Muito. Muita luta mesmo, né? Minha cara tá até um rosto meio abatido, né? Mas vamos lá, vamos seguir forte na luta. Essa luta começou já na terça-feira, né? Hoje estamos encaminhando aí para o 3º dia de greve. Aline, isso que eu ia comentar, nos últimos 3 dias a gente tem acompanhado, né, várias manifestações das trabalhadoras, das fornecedoras da LG. São as empresas Bluetech, Santec e também a 3C. Eu queria que você começasse, então, explicando para a gente o que motivou esses protestos que começaram na terça-feira. Bom, a princípio, desde janeiro, a gente ouvia vários boatos sobre o fechamento da LG, mas a gente não tinha nada confirmado, né? E isso foi se seguindo até esse mês de agora, de abril, né? Onde eles oficializaram o fechamento da parte do smartphone, da parte da LG, que é o celular. Nós, tanto a Santec, a Bluetech e a 3C, nós predominamos o setor de smartphone, nós produzimos smartphone. Muita gente não sabe, mas na realidade o celular ele chega, quem faz todo o processo do celular para levar para a LG são essas terceirizadas. Eu posso te dizer que vai para a LG simplesmente para se colocar na caixa, né, e mandar para o setor de logística, que aí é mandado para o Brasil e para o mundo aí. E então isso também não se fala muito, né? A gente fala da terceirização, mas a gente diz que aqui é uma quarteirização na realidade, porque nós realmente fazemos esse serviço, ganhamos os menores salários, enfim, todo aquele serviço precarizado. E aí, o aviso oficial da Coreia do fechamento, a gente procura as empresas várias vezes, eles nos disseram que não tinha nenhuma posição, né, que estavam esperando a LG. A gente tentou entrar em contato com as empresas, elas em todo momento dizendo que não tinha uma resposta, e nós ficamos aguardando o resultado disso tudo. Uma assembleia que trabalha, como os trabalhadores não saber qual seria o seu momento, a fábrica não, muito ao contrário, a LG já tinha que ia se encerrar a sua produção de celulares, mas essas terceiras falavam que ia fechar. Então, as terceiras sabendo na terça-feira do fechamento. A LG já estava sabendo na segunda-feira. Então, a comunicação da própria gerência dessas 3 empresas, de não ser transparente, né? E então, a gente está passando por um processo de luta, as 3 empresas, um processo muito bom, as trabalhadoras, né, que a maioria são mulheres, estão bem mobilizadas, que é o que o Heller falou, o setor de eletroeletrônico, a maioria são mulheres, né, e a gente sabe aí que eles usam dessa mão de obra, né, que é uma mão mais qualificada, enfim. E a gente está nesse processo de luta aí, Lucas, que não vai acabar tão cedo. A gente não vê solução para acabar tão cedo. Só a solução aí é continuar na greve mesmo e continuar lutando pelos nossos direitos. A Bluetech fez carreata também, ontem na praça, hoje foi a vez da Santec, então está muito bom esse espírito de luta dos trabalhadores. Eles entenderam esse recado, que é só com luta que a gente vai garantir nossos direitos. Muito bem, então só para ficar claro aqui para o pessoal que está assistindo a gente, a reivindicação principal agora dos trabalhadores e que o sindicato tem encampado, qual é essa reivindicação principal? A princípio seria pelo nosso emprego, né, Lucas? A gente está enfrentando aí um momento de pandemia muito difícil, para a gente se recolocar no mercado de trabalho não vai ser fácil. A gente aí tem uma situação que vai de 1 a 2 anos para essas pessoas se recolocarem novamente no mercado de trabalho. Então, a princípio, seria o emprego. A gente tem que cessar o emprego. Mas, como a própria empresa, que é a LG, já disse que vai fechar, que não tem mais o que fazer, nós queremos garantir o nosso direito.
Porque os trabalhadores da LG estão garantidos, mas nós que somos terceirizados não temos nenhum direito. E assim, o direito digno, as verbas rescisórias, o seguro-desemprego. Vale lembrar que em 2015 a Santec fechou na véspera do Natal e do Ano Novo, deixou 330 trabalhadores desempregados e nós tivemos que lutar pelo digno, que já é direito, nosso direito adquirido, mas até por isso a gente teve que lutar. Então, hoje, a reivindicação das 3 empresas é que, para o mesmo benefício que saiu lá para a LG, que saia também para a gente. A gente praticamente somos do mesmo grupo, nós fornecemos exclusivamente para ela. Então, o que sair lá tem que dar também nessas terceirizadas. Perfeito, Aline. Você falou sobre isso já na sua fala, no início, mas é uma coisa que talvez não seja claro para todo mundo. Mas existe uma relação, digamos assim, até muito próxima, né, da Blutec, Santec e 3C com a LG. O sindicato até questiona na justiça como uma terceirização feita de forma irregular, porque as empresas aqui citadas acabam fazendo todo o processo, né? Não é só uma parcela do processo, fazendo todo o celular para a LG. Eu queria que você comentasse isso também, Aline, para as pessoas ficarem por dentro. É uma maneira da LG também escapar de pagar benefícios, essa terceirização ilegal, vamos dizer assim? Com certeza, Lucas, porque vamos lá, né? O salário de um trabalhador da LG é totalmente diferente do nosso salário. Os benefícios, plano de saúde, PLR, o do pessoal da LG são sempre superiores, né? Quando se deu início a essa situação da 3C, da Santec e da própria Blutec, vale lembrar que eles nem se filiaram ao próprio sindicato. Nós somos metalúrgicos devido a uma greve que nós fizemos, né? Lá no começo dessas 3 empresas, porque até disso eles fugiam, de colocar como metalurgia, né, quando se iniciou. Então, aí veio o processo de ser metalúrgico, né? Então, para quem não conhece, quando você compra um smartphone, que vem lá, colocado lá, produzido em Taubaté, a maioria dessa parte da produção veio dessas terceirizadas, tanto de Caçapava, que são a 3C e a Blutec, quanto também em São José, que é a Santec. O celular, praticamente, ele chega desmontado com os componentes, ele vai para a linha de produção, lá a maioria o trabalho é manual, né? Nós temos algumas parafusadeiras e algumas máquinas de teste, mas a maioria são manual, são feitos, né, pelas próprias mãos mesmo das trabalhadoras, sem maquinário, e aí vai para o final, faz o teste lá e manda para a LG. Chega lá na LG só simplesmente para fazer um outro teste final, para ver se não tem defeito, mandar para a caixinha e mandar para ir para a logística que a gente diz que é para o mundo afora, né? Porque a gente, por exemplo, na Santec, a nossa maior produção, ela vai para a Argentina. Perfeito. Aline, agora sobre a questão do que representa, né, o fechamento dessas empresas para a economia da região. Em especial, né, São José dos Campos, mas também Caçapava, uma cidade menor, uma cidade que já sofre, né, com a falta de postos de trabalho. Que você comentasse também, porque eu acho que isso também indica muito a importância da luta, né? Que impacto econômico também esse fechamento, possível fechamento, causa na nossa região. Então, na nossa região, nós estamos falando de 430 postos de emprego diretos, e a gente não está contando os indiretos, que são vários também, né? A gente vale lembrar que a cada um posto de trabalho, às vezes depende de 4 ou 5 pessoas, né? Que vale a gente lembrar, é a pessoa que cuida do teu filho, é o cara da padaria, o posto de combustível, todo mundo acaba perdendo com essa situação do desemprego, né? E, por exemplo, eu digo que em Caçapava, que já está muito ruim de empresas, né, há muito tempo, isso vai impactar diretamente. São José também, e principalmente o setor que eu falo, que é o setor que contrata mais mulheres. Esse setor praticamente que nós trabalhamos, o outro que contrata mais mulheres é o telemarketing, né? Mas hoje a metalurgia, principalmente o setor da telefonia, é o que contrata mais mulheres, tanto o telemarketing como também a nossa produção, que é a produção manual. Isso é um impacto direto, né? É o que eu falo, no dono da padaria, no cara do supermercado, na babá que as meninas têm, e principalmente nessa situação que nós estamos passando agora, que é o que eu falei no começo, a situação da pandemia. E não vai ser fácil para as pessoas arrumarem emprego nesse cenário,
Nós estamos falando aí de um auxílio emergencial que essas trabalhadoras não vão receber, porque provavelmente elas vão receber o seguro de desemprego, e depois a gente não sabe o que vai fazer, vai tocar da vida, né? Porque as indústrias estão fechando. Mas vale lembrar também que Taubaté também, que não é o nosso sindicato lá, vai ser muito mais afetado também, porque ali é bem mais posto de trabalho, e ali a gente tem a situação que a Ford acabou de sair dali, né? E a gente está falando também da LG, que diretamente na parte de celular são 400 trabalhadores, mas ela também anuncia que vai fechar o setor de monitor, um setor vai para Manaus e só vai ficar o call center. Nós praticamente fizemos um cálculo aí que vai de 1.300 a 1.000 e poucos trabalhadores no Vale do Paraíba, entre São José e Taubaté. Taubaté o impacto vai ser maior, mas na nossa região, com certeza, principalmente Caçapava, que é uma cidade pequena, o impacto também vai ser quase a mesma coisa que Taubaté. Muito bem, Aline, realmente uma situação muito complicada. Agora já são 18h44, a gente conversa com a Aline Bernardo, a diretora aqui do sindicato e liderança nessa greve que chamou a atenção aí de toda a população, está na luta, né, para chamar cada vez mais gente para participar aí desse processo em defesa dos empregos. Aline, sobre isso, você que está aí na linha de frente e tal, conta um pouco para a gente como a população também tem reagido, né, a ver as trabalhadoras na rua, né, a ver tantas trabalhadoras aí segurando faixas, cartazes e buscando se fazer ouvir na luta pelo emprego, né, durante toda essa semana. Então, na Blutec, na 3C, que ontem teve a carreata, a população aderiu muito, né? Está muito impactada com toda essa situação que está acontecendo. E um fator que é prioritário é essa situação de ser mais mulheres, né? Não estou dizendo é uma situação do desemprego, a gente está falando de mais mulheres. A população ela tem ajudado muito, né? Hoje mesmo na porta da fábrica teve algum pessoal do bairro lá, do Santo Inês, que nos procurou, conversando, falando que são solidários, que a gente está certo, tem que lutar pelos nossos direitos. Hoje nós fizemos uma caminhada na Santec até o viaduto de Santo Inês, também tivemos a própria população do bairro que estava na rua, que escutavam, né, o caminhão de som também, falando que estamos certos, temos que lutar. Então estamos sendo muito solidários a essa causa, né? E principalmente quando a gente fala que, por exemplo, assim, igual essas empresas ofereceram para os trabalhadores apenas o que é por direito, nenhum benefício a mais. E eles falam, não, vocês têm que lutar, a luta de vocês é a nossa luta também, vocês estão corretos, vocês são trabalhadores. Então, assim, a população aderiu bastante, né, nesse momento. Então, assim, eles estão sendo bem solidários, né, porque a situação do desemprego, né, não tem o que falar, né. E muitos ali, por exemplo, como somos dos bairros onde eu trabalho, por exemplo, no Santa Inês, mais na cidade de Caçapava também, que as meninas fizeram ontem, a população, eu espero que os órgãos públicos também se manifestem, né? Por exemplo, São José dos Campos, o prefeito não se manifestou até o momento, Caçapava, eu não tenho conhecimento, mas parece que tem uma reunião agendada, mas tem que se manifestar, porque a gente está dizendo que vai ser a economia da cidade, que vai diminuir, como que vai ficar? E eles não se manifestam, né? Quando é para vir empresa para cá, eles fazem de tudo, mas quando fecha a empresa também, eles não vão lá e não vão saber o porquê, né? E simplesmente porque, assim, e os impostos? A prefeitura não vai deixar de cobrar seu imposto, na realidade, que nós pagamos, né? Então, em São José mesmo, o prefeito até o momento não se manifestou em relação a isso. Perfeito, é isso mesmo, Aline. E aqui a gente tá vendo muita solidariedade, né? Aqui nos comentários aqui da nossa publicação, da nossa live hoje, a gente vê muita gente aqui mandando comentário, dizendo, né? Aqui vou botar um na tela para a gente ver junto, o Bob, né? Escrevendo aqui para a gente todo apoio às trabalhadoras da Santec, Blutec, o Bob Eduardo Gabriel. Nós também temos aqui a Jaqueline Silva, também falando, né, que não bastasse, né, apenas o coronavírus, mas também agora essa situação. Mas, Aline, a gente tem visto também pelo site do sindicato, que compartilhou vários vídeos ao longo da semana, que essa solidariedade também vem de muitas categorias diferentes, né? Inclusive de trabalhadoras até
Eu não estou escutando. Delas também pelo emprego e agora retribuem essa solidariedade. É bem curtinho. كل المساندة لإخواننا في البرازيل، نحن عمال لاتيكوير نساند إخواننا في البرازيل. Tous les travailleurs de l'Atikower, nous sommes avec tout le soutien pour les travailleurs brésiliens. Solidarité de l'atelier de trabalhador brésilien Santos e Bloch e Tuaci Banheiro. Muito bem, a gente viu aqui bem curtinho o vídeo, mas de muito valor para essa solidariedade internacional demonstrada aí pelas trabalhadoras. Ali, ela fala no começo em árabe, o árabe eu não sei, mas eu consigo luta das brasileiras. Aline, como é para você aí que também está nessa linha de frente, liderando aí essa greve, receber apoio de tanta categoria diferente, inclusive para fora do país? Sim, nós estamos recebendo apoio de várias categorias, de vários movimentos, isso é fundamental nesse momento que a gente está passando, né? E aí a gente vê a solidariedade, todos os movimentos também, nesse momento, e para fora do país, ser mulheres, né? A história, o Bob estava me contando da história dessas trabalhadoras que estão acampadas ainda na porta da fábrica para receber seus direitos. Lá, infelizmente, eles não têm um sindicato que os ajudam tanto, e a maioria são mulheres. Isso soma mais a nossa luta, né, o Lucas? A querer lutar mais, né, e principalmente a nossa luta de mulheres, né? Isso para a gente é muito emocionante, nos dá, como que eu posso, um incentivo a ir além, né, a não desistir, porque a nossa luta é uma luta que a gente sabe que é uma luta em comum, a gente está lutando pelos nossos direitos e você vê que a nível internacional todo mundo quer lutar pelos seus direitos, então não é só uma coisa, um fato isolado, cada um tem seu direito. Então, para a gente, isso foi muito satisfatório agora nesse momento, porque a gente vai chegando na greve, a greve vai ficando cansativa, né? E você vê essas moções, esse apoio, então isso é fundamental nesse momento que nós estamos passando. E isso desses trabalhadores foi o que mais nos comoveu agora. Todos são importantes, aqui a gente quer deixar claro isso, mas dessas trabalhadoras que estão lá, estão acampadas na porta da fábrica, isso nos motivou muito mais a continuar, porque somos igual a elas, estamos lutando aí pelos nossos direitos. Só que elas vivem num país que é muito reprimido, né? Principalmente as mulheres, né? Elas não podem se manifestar. Então, elas são muito corajosas, né? Um ato de coragem. Então, isso nos motiva. Estou escutando. Não estou escutando. Acesse o site do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos.
sindmetalsjc.org.br. Muito bem, a gente teve um probleminha aqui com a Aline, vamos ver se ela escuta a gente agora. Não estou escutando. Acesse o site do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. sindmetalsjc.org.br. Muito bem, a gente está tentando resolver aqui um problema. Agora eu vou tentar de novo falar com a Aline. Aline, você me ouve? Oi, Lucas. Agora você me ouve? Ouço. Ficou um tempão. Muito bem. Tá certo. A gente teve um problema aqui com o áudio, não sei dizer exatamente o que estava acontecendo, mas acompanhei pelos comentários aqui que eu acho que o problema era no meu áudio, né? Acho que o pessoal não estava me ouvindo, mas agora, legal, parece que está dando certo. Para a gente encerrar ali no nosso programa, eu queria que você falasse sobre as expectativas, né? Para essa reunião que acontece amanhã no Ministério Público, que vai reunir representantes das fábricas, das trabalhadoras, do sindicato, você que está aí na linha de frente para fazer o nosso final aqui do programa, falar um pouco sobre essa reunião também. Bom, a gente tem uma grande expectativa, né, que a gente consiga resolver alguma coisa, né, no dia de amanhã. A greve continua nas 3 empresas, a gente está aguardando aí a decisão para ver se a gente consegue alguma coisa, não que a gente está garantindo, porque o que vai nos garantir realmente é a luta do que está sendo feito aí, onde os trabalhadores estão firme e forte. Mas que garanta, né, que a LG se manifeste na situação de que o que está dando lá para os trabalhadores dos funcionários também passe isso para os trabalhadores dessas terceirizadas. Essa é a expectativa dos trabalhadores hoje dessas empresas, que esse benefício, porque todo mundo vai ficar desempregado, e é como eu falei, nessa situação que não está fácil para ninguém. Então, a expectativa é essa, né? Mas a maior expectativa é o que eu falo para os trabalhadores, é só a luta que vai garantir também. Às vezes a gente fica com muita expectativa numa audiência, às vezes a gente não consegue resolver, infelizmente. Mas a gente sabe que com a luta a vitória é certa. E está bonito o movimento, quero parabenizar todas
as trabalhadoras da Santec em especial, que são os trabalhadores onde eu trabalho, mas da Bluetech e da 36. Sabe o que é bonito disso tudo, Lucas? É que por muitos anos essas fornecedoras, uma jogou contra a outra, sabe? Porque isso é o capitalismo, né? Se joga dessa mão, uma jogando para a outra, e hoje as três estão unidas para receber o mesmo benefício. Tanto que a nossa briga, tanto na Bluetech, na Santec, na 3C, diz o seguinte: ninguém terá benefício maior ou menor, todo mundo vai ter o mesmo benefício. Por exemplo, o que der em uma vai ter que dar em todos, porque nesse momento é válido isso, todo mundo vai ficar desempregada, então a gente se sacrificou muito. Eu, por exemplo, tenho 12 anos de fábrica, eu estive na inauguração da fábrica, infelizmente vou estar agora no fechamento, mas é valorosa, a gente tem que valorizar esses trabalhadores também. Assim como lá em Taubaté eles estão aí negociando o seu projeto de vida, nós também temos que fazer isso, e a gente tem que ter essa qualidade aí. Mas falar para os trabalhadores que a justiça, infelizmente, às vezes não é muito a nosso favor, então por isso que é lutando, que a gente tem que continuar na luta, e não desanimar, jamais. A gente sabe aí, a Santec tem um processo de luta aí, que as meninas sabem disso. A gente ganhou muita coisa, mas foi lutando. Muito bem, Aline, agradeço novamente aí a todo o seu esforço aí para atender o programa Em Movimento. Nós sabemos como é difícil, né, acordar aí de madrugada, tá sempre na porta das fábricas, ainda mais num processo de greve que envolve tanta emoção, né? Nós estamos falando de tantas trabalhadoras. Então fica o meu abraço, o abraço do programa Em Movimento, e também desejar para você muita força e uma boa noite, Aline. Obrigada, uma boa noite. E eu espero voltar no programa aqui para dar boas notícias para vocês, tá? Que a gente também teve o processo do início da greve, que a gente tem o processo do fim dessa greve, que não é vitoriosa porque as meninas vão ficar desempregadas, mas que seja vitoriosa pelo menos para elas garantir o seu sustento por um tempo. Maravilha, Aline. Fica aqui então o nosso agradecimento. Um abraço e até uma próxima. Boa noite. Até uma próxima, uma boa noite. Muito bem, peço desculpa também para todo o pessoal aí que tivemos problemas no áudio durante a entrevista com a Aline. Mais informações sobre todo esse processo de luta nas fornecedoras da LG também você encontra no site do Sindicato dos Metalúrgicos. E também eu gostaria, antes aqui de terminar o programa, de agradecer todo mundo que participou, que enviou seu comentário. Se por um acaso eu não conseguir ler um comentário, fica aqui a minha desculpa, mas continuem participando do programa Em Movimento, porque é assim que a gente faz uma imprensa participativa e um programa que atende realmente os trabalhadores. Então é isso daí, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria então de agradecer também a equipe de produção do programa, e na próxima quinta-feira tem mais um programa Em Movimento. Mais uma edição desse programa que se dedica aí a tratar da notícia com o viés do trabalhador. Até lá e uma boa noite.